E agora ela tá tentando já, né, fazer uma estratégia, uma manipulação pra pular fora do grupo das meninas ali, que é um grupo flopado. Ela já percebeu, 4 roças, 4 eliminações, ela sabe que não tá legal. E já começa a fazer manobras no sentido de se relacionar com o Zack pra tentar se introduzir no grupinho do Zelov. Então, do ponto de vista de jogo, que é o que eu analiso aqui, uma vergonha, uma pessoa extremamente sem personalidade e até, né, eu não queria ser tão cruel, algumas pontas ali, eu diria até de desvio de caráter. Esse é o diagnóstico que eu faço analisando o jogo da Gisele Bicalho. Mas eu quero agora que você entre no seu trabalho, já temos a imagem dela de corpo todo, o que você consegue enxergar da doutora por excelência, segundo Dom Pedro, Gisele Bicalho? Doutora por excelência é sensacional, é ótimo. Mas vamos lá, eu quero trazer talvez um contraponto ao que você trouxe. Perfeito, fica à vontade. Mas lembra que eu não acompanho o jogo, né? Eu vou falar sobre a personalidade dela e sobre as questões que a gente trabalha comportamental. Então vamos lá. Primeiramente, 2 coisas eu quero que a gente perceba. Primeiro, ela é bem harmônica. Não tô nem falando que ela é bonita ou deixa de ser, mas ela é harmônica. Se você perceber, a parte do rosto dela, ela tem simetrias. Quando a gente olhou o Zelov, por exemplo, a gente vê que essa parte dele aqui era muito desproporcional da parte de baixo. Se você olhar para ela, e aí independente se ela fez uma harmonização ou não, porque eu não sei se ela fez, ela é bem harmônica, o corpo dela é todo harmônico. O que isso conta para mim? Que um dos traços principais dela é o traço da rigidez. O que isso conta? Conta que ela tem uma como é que eu vou trazer isso de uma maneira mais tranquila? Mas as dores dela são troca, traição ou exclusão. Sim. Essas dores, essas traumatizações, ela é dadas pelo pai. É sempre paterno para a menina e é sempre materno para o menino. Então, quando a gente fala que ela tem provavelmente alguma dificuldade com o paterno, pode ser por simplesmente ser muito apegada e ser a princesinha do papai. Pode acontecer isso. Então, ela não tem uma representação materna tão presente, ela tem uma representação paterna mais presente. Aí, todos os homens da vida dela, ela vai comparar esse pai. Mas vamos lembrar que é até os 7 anos de idade essa traumatização, sim, lembra? Então, a visão, ela não é da mulher adulta, ela é da criança. Quando você via a sua mãe, e eu não sei como é na sua casa, mas quando eu vi o meu pai até os 7 anos de idade, ele era o super-herói. Porque meu pai era presente, ele estava ali, então para mim era isso. Mas vamos pensar que ele não estivesse, que ele fosse completamente ausente, ou ele não fosse essa pessoa tão presente, não fosse o homem que ela esperava. A partir daqui, a visão que eu tenho do homem, qualquer homem que me aparecer, é muito parecida com o que eu tenho do meu pai. Então, quando eu falo de traumatização e você me fala tanto que ela traz essas percepções de pauta sobre o homem, para ela a visão masculina não é positiva. E isso faz com que ela veja, sabe quando você quer um carro? Aí você quer um carro de uma marca X, de uma cor X, que nem é tão comum no seu bairro, mas quando você sai na rua, você só vê esse carro? Já passou por isso? Sim. Isso chama foco cerebral. Nosso cérebro faz isso com qualquer coisa. Então, se você tem uma verdade, o seu cérebro, ele tem a tendência de querer te mostrar que você está certo, porque é normal para esse cérebro, porque ele poupa energia quando você está certo. E aí, tudo que ela vê, e eu não estou falando se ela está certa ou não, eu estou falando que é a percepção dela sobre aquilo. O mínimo que ela vê de você, que você pode ser um homem maravilhoso, pode ser super gente boa, ser um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, mas o primeiro risco que ela vê dentro daquela reputação, para ela já vira uma montanha sobre aquela percepção. Porque para ela a dor que ela tem com o masculino é muito alta. Talvez, então, só né, introduzindo em cima da sua fala, pelo que eu entendi então, talvez o fato dela ser uma advogada criminalista que defende causa de violência doméstica, faz parte do trabalho dela. Então essa figura negativa do masculino, porque ela deve lidar só com um cara que bate em mulher, cara que corta a cabeça de mulher, cara que não paga pensão, ela deve lidar só com esse tipo de masculino. Né? Isso se introduz dentro do comportamento dela em diversos âmbitos da sociedade, inclusive num reality show. Então qualquer perspectiva de cancelar o macho, ela não vai hesitar em fazer. É isso. Até porque é mais fácil. E aí a gente vai para um outro lugar que ela também tem ali uma manipulação alta, ela é competitiva também, por isso que ela normalmente... Quando ela não, só que ela não é tão estratégica. Então, quando ela não vê que tá dando certo, ela vai correr rápido. Então, isso vai acontecer várias vezes. Então, ela vai mudar o discurso, ela vai mudar o comportamento, porque a estratégia dela é simplesmente se adaptar ao que tá acontecendo. Mas aí não é uma contradição? Porque, por exemplo, se ela tem uma aversão à figura masculina por conta de todos os comportamentos familiares ou né, dos comportamentos laborais, né, do trabalho dela. Ok. Mas, se ela tem a percepção na primeira semana que o Zelov é um
agressor de mulheres, ela vota no Zelov em defesa das mulheres e até em sua defesa, Adriane Galisteu, ela fala, né? Que foi uma vergonha aquele discurso. Ok, é uma percepção dela e pipipi papapá, eu entendi. Na segunda semana, tudo aquilo que ela acreditava perde força e aí ela refaz a rota dela, ou seja, é uma percepção negativa em relação ao masculino até a página 2. Na semana seguinte ela apaga tudo aquilo que ela acreditava, todas as convicções vão embora e vai lá levar bolinho pra ele. Que é isso? Não é uma contradição? A percepção negativa, ela não foi mudada, mas a estratégia foi. Então pensa assim, ó. Falsidade. É falsidade. Falsidade. É uma falsidade. Não quer dizer que ela é assim na vida toda, o tempo todo, mas ali dentro, se for necessário, ela vai virar o jogo e ela vai falar e conversar com você, mesmo ela não acreditando em você. Quando ela fala deles, e eu vi esses vídeos, não tem mentira dentro daquilo. Não é algo que ela tá falando que ela não tá pensando ou quando ela não tá sentindo. Ela tá sentindo, ela só tá exagerando o sentido. Então, Sim. ela tem a percepção, ela acredita. E até ir para essa profissão, com certeza, é por causa disso que eu tô te falando. Então, as decisões que nós tomamos sobre a nossa vida tem muito a ver com as traumatizações. Então, pensa só, se ela tem essa visão masculina muito negativa, eu vou defender da maneira que eu posso a sociedade desse masculino que é tóxico. E existe esse masculino tóxico, mas eu posso ver ele aonde eu quiser, porque o cara pode ser perfeito. Qualquer coisa que ele fizer, em algum momento vai acionar esse alarmezinho que ela já tem dentro da cabeça dela e vai falar, opa, esse homem aqui não é válido, tá todo mundo vendo isso aqui? E como ela tem a tendência a gritar, e não no sentido só de gritar, mas de ser alarmante, de falar bastante nesse sentido, ela vai apontar o máximo que ela puder dos seus defeitos para tentar se proteger. Mas ela é realmente possível falsa no sentido de ser estratégica.